pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Renato Alberto, trabalho como pintor profissional aí há 25 anos já no mercado, pintando, estamos falando aí da linha da Coral, né? A tinta da marca Coral. Falamos aí da Coral Rende Muito, que a gente utiliza muito em teto, vocês estão lembrados? A última aula a gente falou aí da Coral Decora, que é uma tinta acrílico fosco, que a gente utiliza demais em paredes. E hoje a gente vai falar dessa aqui, que é a Coral Decora Seda. Tá vendo que mudou um pouquinho ali, mudou também a cor da lata. Que a Coral Decora que a gente trouxe para vocês na última aula, não sei se vocês vão lembrar, essa parte azul aqui ela tá em roxo, tá? Porque ela é uma tinta acrílico fosco. Pode mudar a cor da lata? Sim, pode mudar a cor da lata. Todo ano aí as lojas de tinta fazem os lançamentos. Geralmente marca não muda, o produto interno não muda, o que vai mudar é o layout da lata e o nome da cor, que geralmente muda, porque hoje no mercado, eu trabalho já há 25 anos, eu uso uma cor de tinta que já mudou 3 vezes o nome. Então ela era antigamente o algodão egípcio, depois passou para o F100, e aí foi mudando, até hoje a gente ainda está permanecendo no algodão egípcio, tá? Mas se eu não me engano, ele já mudou umas 2 vezes o nome dela, mas a cor continua a mesma coisa. Então essa aqui, pessoal, é a Coral Decora Seda. E vocês vão ver nesse quadradinho embaixo aqui, igual no Coral Decora, lá estava escrito aqui fosco. Essa tinta aqui está escrito aqui acetinado. Poxa, Renato, tá mudando pra caramba. Ela muda pra caramba. Todas as marcas de tinta têm aí a sua particularidade, tá, gente? Todas as latas de tinta, todas as marcas vai ter a sua diferença aí. Por isso que eu falei que vocês têm que ficar bem ligadinho aí nessa aula de tinta, porque existem várias qualidades de tinta e cada tinta vai ser para um determinado trabalho que você vai aí apresentar para o seu cliente, beleza? E aí, pessoal, é a mesma coisa. Latinha pequenininha, fundo azul, Decora Seda acetinado. Ela vai ter na lata, nessa mesma cor, desse mesmo jeitinho aqui. Já a lata de tinta, pessoal, esse galão de tinta que a gente está apresentando para vocês aqui, que é o Coral Decora Seda acetinado. Renato, o que seria uma tinta acetinada? Vocês lembram que na última aula aí a gente falou da tinta fosca, né? Da tinta fosca, que você vai fazer a sua diluição, que ela vai um pouco menos de água do que a Rende Muito, para aplicação provavelmente em parede, você pode usar ela em teto também tranquilo. Já a acetinada, gente, ela é especial para parede. Se o seu cliente pedir para você passar no teto, não tem jeito, você tem que fazer o que o seu cliente está pedindo. Mas você pode orientá-lo para não aplicar. Por quê? Porque a tinta acetinada, pessoal, ela costuma ter um pouco de brilho, tá? Ela vai ter um certo brilho. Quando você aplicar ela na parede, você vai chegar na lateral da parede, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, a minha parede de fundo é preta. Vocês vão chegar na lateral, vocês vão olhar assim, vocês vão ver um certo brilho na parede, tá? Esse brilho é bom pra gente? Pessoal, vou ser sincero pra vocês, eu não gosto, tá? A gente utiliza muito essa Coral Decora acetinado, mais recomendável por causa da limpeza dela, que ela é uma tinta com uma resistência um pouco melhor. Vocês lembram que na primeira aula a gente falou da Coral Rende Muito, que a gente costuma aplicar lá nos tetos? Por quê? Porque a tinta Coral Rende Muito, ela não limpa. Ela sujou, você não consegue limpar. Se você for limpar, você estraga a tinta. Já a Coral Decora Fosca, você consegue limpar muito suave. Então você vai passar um paninho ali bem de levezinho e você consegue fazer a limpeza dela. Já essa tinta que a gente está falando, que é a Coral Decora Seda acetinado, você consegue sim, com uma franela ou um paninho com um pouquinho de detergente neutro, vir ali e fazer a limpeza da área. 1, 2, 3 vezes, é lógico que você não vai poder ficar passando pano sempre na parede que vai soltar a tinta. Hoje não existe uma tinta que ela aguente isso. Mas ela aceita aí uma certa manutenção, tá? Ela aceita uma certa limpeza aí. Já a Coral acetinada, ela é um pouco mais trabalhosa para vocês trabalhar com ela. Ela é um pouco mais, ela tem uma dificuldade um pouco maior.
Por quê? Você vai ver numa aula para frente aí sobre a aplicação de material, aplicação da tinta, que é uma tinta que você vai passar a massa corrida na sua parede, certo? Você vai lixar. Para receber a tinta acetinada, a toque de seda, você vai ter que passar um fundo. O que seria esse fundo? Você pode pegar coral, rende muito, né? Misturar ela ali, deixar ela um pouco mais fina e aplicar. A gente recomenda que esse fundo sempre seja branco ou na mesma cor que você vai passar a toque de seda. Ah, Renato, explica melhor. Beleza, eu vou explicar. Digamos aí que o seu arquiteto, seu engenheiro ou a sua decoradora aí, o que seja, escolheu uma coral decora acetinado. Vamos colocar aqui um cinza claro, tá? Isso aí é só para efeito de explicação. Ah, Renato, vai dar o toque de seda acetinado num cinza, beleza. Então você vai lá para eles e pede um coral, rende muito, na mesma cor do cinza que você vai passar o acetinado. Por quê? Porque na hora que você tiver com a sua parede tudo legalizadinha, lixada, você aplicar esse rende muito na mesma cor do acetinado, você vai conseguir economizar a tinta. Você vai economizar a tinta. Lembra que eu falei para vocês? A rende muito ela vai estar gerando mais ou menos aí entre 190 e 220, depende da sua localidade. Já a decora toca de seda, ela varia de 300 a 600 reais, depende da cor. Quanto mais escura, mais pigmento vai na tinta e mais caro ela fica, tá? Então a gente usa esses macetinhos para baratear o material para o seu cliente e automaticamente o seu cliente vai gastar menos no material, ele te consegue pagar aí a sua mão de obra tranquilo, beleza? Então a gente tem que fazer essa jogada aí. Então para tinta acetinado, a gente costuma usar muito o método, pessoal, de repetição, tá? Repetição ela vai gravar na sua mente aí, você não vai esquecer. Então a gente usa muito, você vai ver muito eu falando a mesma coisa. Mas por quê? Para você poder gravar, para você aprender, para poder passar para o seu cliente, tá bom? Então a gente vai usar a rende muito como fundo, voltando lá, o rende muito da mesma cor do acetinado, para você economizar material e economizar também na sua mão de obra, tá? Porque você aplicando a rende muito no fundo da parede da mesma cor que acetinado, automaticamente hoje você vai ter que passar 3 mãos de tinta numa parede. Se você jogar o acetinado direto na massa corrida, dá? Lógico que dá sim, só que ela vai te dar um trabalho um pouco maior. Que em vez de 3 mãos ficar a cor bonitinha, você vai ter que dar 5, 6, 7 demão. Por quê, Renato? Porque se você olhar na lateral dela, você vai ver que ela vai ficar tudo manchado. Ela vai ficar toda manchada e não vai puxar o brilho que o seu arquiteto deseja. Você aplicando o rende muito de fundo na mesma cor, eu posso falar para você com quase toda certeza que depende da cor, depende da localidade que você está. Se você tiver uma cor mais escura, ela vai pedir mais demão de tinta. Se uma cor mais clara, ela vai com menos demão de tinta. Você aplicando o coral rende muito e algumas vezes mais 2 demãos do toque de seda, ela já vai chegar no acabamento que você deseja. Mas isso aí a gente vai ver numa aula de aplicação de material, beleza? Tranquilo? Então aí a gente passou para vocês o coral decora seda acetinado, que é uma tinta que provavelmente eu, na minha profissão, esse acetinado eu uso pouco, tá? Quando a gente fala que usa mais, é a super lavável, que eu vou estar apresentando aqui para vocês daqui um pouco, que daí a durabilidade e o rendimento dela é um pouco maior do que o acetinado. Beleza, pessoal? E aí, se tiver alguma perguntinha, vocês deixem aí embaixo, que a gente vai respondendo para vocês. Não esqueçam ali de me seguir ali no Instagram, que é Renato Alberto Pinturas. Vocês vão ter ali as obras que a gente costuma fazer, os prédios que a gente costuma pintar, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima aula.